tem dito a verdade que Deus tem ouvido a Abraão e não isso. Vós fazeis as obras do vosso pai? E disseram-lhe, pois nós não somos nascidos de prostituição. Nós temos um pai que é Deus. E disse-lhe, pois, Jesus: se Deus fosse o vosso pai, certamente me amaria, pois o que eu saí e vim de Deus. Não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Até aqui. Palavra do Senhor. Podem sentar. Vocês estão vendo que essa palavra é uma discussão que Jesus estava discutindo ali, batendo boca um com o outro. Um dizia que acreditava mais em Deus do que o outro, e Jesus trazendo os seus ensinamentos e eles debatendo com Jesus. E então isso acontece no nosso meio. Muitas vezes nós queremos ensinar a palavra de Deus na cabeça da pessoa, ou muitas vezes nós queremos colocar as coisas do nosso jeito para convencer a pessoa. E muitas vezes não é assim. Então nós temos que agir da maneira que Jesus ensinou aqui nesse texto. Eles estavam gritando com Jesus e Jesus estava explicando para eles na mesma altura, no mesmo tom de voz, porque eles diziam que Jesus era blasfemo, que Jesus tinha demônio e que Jesus não era vindo de Deus. E Jesus começou a se colocar como Filho de Deus. Ali Jesus começou a apresentar melhor para eles. Não, eu sou Filho de Deus, eu vim dele, por isso eu falo as coisas que ele testifica. E eles falaram que o testemunho de Jesus não era válido porque ele só ele falava. E ele disse assim: ainda que eu falo de mim mesmo, meu Pai testifica por mim. Nesse texto de João aqui. E ele diz assim, se vocês ouvirem a minha palavra, certamente sereis os meus discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Um versículo muito conhecido por todos os cristãos, esse versículo de João 8,32, só que muitas vezes mal compreendido. Porque Jesus, ele estava dizendo assim: se vocês me conhecerem, vocês vão se tornar livres. Ele disse: eu sou a verdade. Então, aqui no ponto que foi escrito essa palavra, foi no contexto da cultura deles. Então, quando nós olhamos para a nossa cultura, nós achamos meio estranho conhecer a verdade. Jesus, ele disse: eu sou a verdade. Ele colocou a disposição dele. Então ele estava dizendo aqui: se vocês me conhecerem, certamente sereis livres. E depois ele diz aqui: aquele que o Filho liberta, sereis totalmente livres. Então, para resumir, porque é cheio de, nessa discussão que eles estavam tendo aqui, é cheio de explicação esse texto. Mas eu resolvi fazer algumas anotações para que nós possamos entender melhor essa parte, de ser livre e ser liberto. Muitas vezes nós achamos também que somos livres, que nós possamos fazer aquilo que nós bem entender, aquilo que nós bem querer. Então não é bem assim essa liberdade, porque depende. Aquilo que nós for fazer vai ter uma consequência. Então não é a expressão de liberdade que nós temos que nós possamos fazer tudo. Quando nós encher a cara por aí, vai ter consequência. Nós vamos sair por aí embriagados, vai ter consequência, vai ter acidente, vai chegar em casa, a mulher vai bater, vai brigar, a mãe, e assim por diante. Então vai ter consequência. Então nós não podemos aproveitar essa liberdade falsa que nós temos. Eu falo uma liberdade falsa nesse sentido, de nós achar que somos libertos.
Mas aqui o contexto que ele está nos mostrando, ele quer nos ensinar a lidar com as situações. Porque muitas vezes nós pensamos dessa forma, que nós podemos fazer o que nós queremos. Nós somos de maior, nós somos vacinados, nós podemos fazer o que bem quiser. Mas a liberdade que Jesus está dizendo, da escravidão aqui, ele diz, como você fala que nós somos escravos, nós nunca servimos ninguém. E Jesus estava falando das coisas espirituais, das coisas malignas, das coisas impregnadas em nós. Então, muitas vezes nós vemos assim, somente na área física, mas nós estamos falando do reino espiritual. Então, toda vez que nós vamos cultuar o Senhor, nós estamos cultuando em espírito. Então, nós estamos falando de uma expressão espiritual. E ele disse que o inimigo nunca teve verdade nele. Ele nunca permaneceu na verdade. Por quê? Porque ele nunca andou de acordo com a palavra de Deus. Nunca andou de acordo, nunca afirmou em Cristo. Né? Porque eles estavam todos juntos e ele se corrompeu na eternidade passada. E o que nos leva a essa situação? Porque o pecado, ele nos leva à morte. Muitas vezes, nós temos uma enfermidade e muitas vezes essa enfermidade, ela ocorreu na área espiritual. E por isso nós temos que fazer uma faxina na área espiritual, confessando os nossos pecados a Deus, liberando perdão para as pessoas que a mágoa, ela nos traz uma cadeia que nos prende. Em vez de nós prender outra pessoa, nós mesmos que nos prendemos. Então a mágoa, a discórdia, o rancor, a contenda, tudo isso nos traz enfermidade. E através desse distúrbio dos nossos comportamentos, gera a insônia, depois do outro dia gera o nervoso, a dor de cabeça, o rim já não funciona legal, e assim por diante vai desencadeando uma situação onde ficamos doentes. E às vezes uma situação que um abraço, um reconhecimento é suficiente para que nós saramos de tudo essa potestade. E nós temos três inimigos muito poderosos. E um deles é o maligno. É o inimigo que nos empurra para a tentação. O outro é o pecado. E o outro inimigo é nós mesmos. Então, se nós estivermos atentos a esses três inimigos, nós conseguimos vencer as batalhas. Porque muitas vezes, como eu falei no início, por que nós mesmos? Porque nós mesmos às vezes nos prendemos. Nós mesmos armamos a arapuca e nós mesmos entramos debaixo dela. Muitas vezes nós mesmos armamos a nossa guilhotina e nós mesmos vamos lá e caímos nela e sermos decapitados. Então, o maligno é a área espiritual aonde nós devemos vigiar, porque ele traz a tentação. Ele traz uma verdade que não é uma verdade, parece uma verdade. E ele faz com que nós confundimos, porque a palavra diz que, se possível, ele engana até os escolhidos, até os eleitos. Então, essa foi a primeira queda do homem. E o inimigo empurrou ele para a tentação, uma coisa que parecia verdade. E houve a queda dos primeiros viventes aqui na terra, né, que eles caíram. E uma pessoa caída, ele nos trouxe a consequência, porque nós somos descendentes de Adão. Então, nós temos essa fissura também na nossa alma.
essa queda também nos atingiu. Então, como que nós vivemos essa vida? Nós temos dificuldade, nós temos problema, nós temos que fazer força, e eu quero colocar essa queda para você como se fosse um animal mal domado, por exemplo. Ou, vamos achar outra coisa, um carro, por exemplo. O carro caiu no buraco, entortou a direção. Aí, o carro já não anda mais no mesmo alinhamento. Ele foi desalinhado. Aí, você tem que andar fazendo força para manter aquele automóvel no caminho. Ou como um animal mal domado, você tem que andar segurando a rédea dele, uma hora puxa para um lado, outra hora puxa para o outro, para que ele possa trilhar o caminho certo. E isso aconteceu com a humanidade. Na queda do homem, nós perdemos a direção. Então, por isso que nós temos esses esforços que nós fazemos. Uma hora nós estamos com um problema de um jeito, outra hora nós estamos com um problema de outro jeito. E o inimigo sempre puxando. Quando ele não consegue desviar o nosso carro, ele torta o caminho. Então, esse é um inimigo muito poderoso contra nós. Mas mais forte é o que está conosco do que quem está contra nós. A palavra está escrita isso. Então, nós temos que se esforçar. Não vai pensar que você vai soltar a rédea e as coisas vão fluir. Não. Você tem que estar sempre grudado na rédea para você não perder a direção. Você tem que estar sempre com as mãos no volante, olhando para frente, para que você siga o seu caminho de uma maneira certa. Você vai chegar no término da sua viagem cansado, muitas vezes exausto, mas o fim dessa viagem é a passagem dessa vida para a vida eterna, no dia da vinda de Jesus. Então, nós temos que se esforçar, e se esforçar todos os dias. Nós temos que ter um entusiasmo de estar na casa de Deus e aprender mais com Ele. E vamos lá. E cada vez que nós deixamos de praticar o amor, praticar a caridade, nós estamos alimentando, colocando combustível para ganhar velocidade em viver uma vida desempregada. Então o amor muitas vezes ele nos para. Quando você às vezes pensa em fazer uma atrocidade, às vezes você pensa na sua mãe, às vezes você pensa no seu filho pequenininho, às vezes você pensa na sua esposa, enfim. Então, isso quando nós andamos no amor, nós andamos mais devagar. Mas nós pisamos com os passos lentos, mas passos firmes. É isso que a palavra nos ensina. Então, por isso, nós temos que refletir cada vez mais o entusiasmo de estar na presença de Deus. E muitas vezes, a nossa vida, ela se encontra desordenada. O que é isso? Muitas vezes, as consequências daquilo que nós vem praticando causam uma desordem na nossa vida. E muitas vezes essa desordem traz um afastamento. O primeiro afastamento, você se afasta de Deus. O outro afastamento, você afasta da família. E depois, você acaba se afastando de todo mundo. Aí entra o maligno com um espírito de preciosidade. Ele começa a deprimir você. Aí entra aquele espírito de depressão, que é um espírito de enfermidade. E para você ser livre de tudo isso, você tem que voltar no primeiro amor, no início da carreira. Então, a nossa vida,
é um processo de salvação. Jesus ele nos ensina isso, nesse contexto de João aqui. Porque a salvação já começou. Ela começou enquanto nós nascemos, assim começou para nós enquanto nós nascemos, mas ela já existia. Então, nós estamos num processo de salvação. E esse processo, que muitas vezes é dolorido, é esse processo, muitas vezes, que nós temos que renunciar. E hoje quase não falamos de renúncia. Hoje nós falamos um evangelho de libertinagem, que tudo pode, que é um evangelho que você pode fazer um monte de coisa, e nós esquecemos das leis de Deus. Jesus falou: ame a Deus sobre todas as coisas e seu próximo como a ti mesmo. Isso se resulta em todos os ensinamentos dos mandamentos. Mas para nós saber o que isso significa, nós temos que conhecer as outras leis. Então, esse esfriamento muitas vezes nos traz um afastamento. E esse afastamento nos tira do caminho da aperfeiçoação da salvação. Então nós temos que continuar a cada dia nesse processo de salvação, nessa batalha, com as mãos firmes no volante, na rédea. Muitas vezes nós nos cansamos, muitas vezes nós temos que parar, refletir e ver os ensinamentos de Jesus, para que nós não vivemos uma liberdade falsa, para que nós achamos que tudo pode. Isso se chama libertinagem. E ele disse: conhecereis e sereis livres. E muitas vezes nós desconfiamos de Deus. Eu vou citar algumas coisas. Abraão, por exemplo, ele foi uma pessoa provada. Ele não tinha filhos e ele gerou a nação cujo o Deus é o Senhor. E também um povo eleito que partiu dele, que é a conversa de Jesus com os judeus. Então, ele não tinha filho. Deus falou para ele que ele teria filho. Ele teve um filho, Deus pediu um filho dele. Ele estava sendo provado. Deus provou a fé dele. Eu não tinha filho, agora eu tenho um filho, Deus me pede um filho. E o filho dele falou: pai, nós temos a lenha, nós temos o fogo, nós temos o altar, mas cadê o cordeiro? Cadê a oferta? E Abraão, confiando em Deus, disse: Deus proverá. Tanto é que aqui nos mostra um sinal de onde começa um processo de salvação. E ali naquele momento, quando ele estendeu a mão para sacrificar o seu próprio filho em oferta a Deus, ele escutou um bramido de um cordeiro no meio de um espinhadeiro ali, enroscado no espinhadeiro, e desse bramido veio: não atenta para o seu filho. Então Deus falou com ele ali e Deus proveu aquele cordeiro. Deus enviou aquele cordeiro assim para salvar Isaque, assim como ele enviou o seu filho amado para nos salvar. Então Jesus, ele é esse cordeiro que morreu por nós, assim como aquele cordeiro que morreu por Isaque. Então Deus amou o mundo dessa maneira, que ele enviou o seu filho para morrer como um cordeiro. E outra pessoa também que provou desse amor de Deus, ela também ficou apavorada.
essa pessoa é Maria. Nós temos outras pessoas, mas vamos citar esses dois. Maria. O anjo chegou e falou para ela falou, mas como vai ser isso? Mas todavia seja feita conforme a tua palavra. E depois, quando o menino nasceu, veio uma lei que tinha que matar todas as crianças, e o filho dela estava na lista, que era Jesus. Depois esse filho cresce, e eles estão numa procissão de Jerusalém até onde eles moravam, uma distância de 2 dias quase. Cadê o menino no meio do povo? O menino fica para trás e volta eles lá. E chega lá, o menino está no meio do povo. Então, às vezes, eles pensavam assim: oh meu Deus, por que isso está acontecendo comigo? Por que desde quando esse menino nasceu eu não tive sossego? Uma hora eles querem matar ele, outra hora tem que correr para o Egito, outra hora tem que correr para o deserto, outra hora esse menino me deixa para trás, e assim por diante. E depois Jesus cresce e morre na cruz. Mas ele não era o rei de Israel, agora morre o rei. Eu não estou entendendo mais nada. Maria podia questionar Deus, talvez até pensou. Mas a palavra diz que ela guardava todas essas coisas no fundo do seu coração. Então, mesmo ela sem entender o projeto certinho de Deus, ela obedeceu. E é isso que a palavra nos chama, a obedecer. A obedecer e não desconfiar de Deus. Por que Deus está permitindo isso? Por que o menino ficou para trás? Por que o menino morreu? Por que eu tive que sair correndo, abandonar minha casa? Por que eu tive que ficar dando hospedaria? Tudo por causa desse menino. Então, ela confiou. E ali estava sendo gerado o processo de salvação. Não somente para aqueles, mas para as gerações futuras e para todos aqueles que vêm ao mundo. Então, a graça ela vem pela fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então, quando nós falamos a respeito de Deus, nós temos que crer que realmente o que Ele nos ensina nos conduza à vida eterna. E a boa obra, e a boa nova é que quando Jesus voltar, nós vamos poder dizer assim: novo céu e nova terra. O céu se passou e a terra também. Então, quando nós falamos de salvação, nós falamos de redenção. Redenção, na linguagem que eles escreveram, na cultura deles, redenção quer dizer libertador dos escravos. Essa é a palavra redenção. Então, no dia da redenção, que nós sempre falamos aqui, que no dia da redenção, mais cedo ou mais tarde, vai ter esse dia. Então, vai ser esse dia que Deus vai nos libertar da escravidão do pecado. Mas o processo continua. Ainda que o processo seja dolorido, mas o processo continua. Então, aí depois desse dia da redenção, aí não haverá mais morte, não haverá mais pranto, não haverá mais dor, não haverá mais choro. Porque novo céu e nova terra. E a palavra diz: se quem está em Cristo, nova criatura é. Então, eu quero dizer para vocês, às vezes você demora para apresentar o seu filho a Deus. Muitas vezes você demora para conduzir o seu filho ao batismo. Muitas vezes você demora a explicar para ele os fundamentos das leis de Deus.
E você fala, mas a minha cultura fala que eu tenho que apresentar e batizar quando eu tenho 12 anos. O outro fala que tem que ser maior de idade. O outro fala que pode ser quando criança. Escuta, qual é o tempo que você leva o seu filho para tomar as primeiras doses de vacina? Não é de 0 a 4 anos? Quando você leva o seu filho para apanhar na escola, não é de 4 a 7 anos? Quando você leva o seu filho para um grau mais elevado, jogar uma bolinha, qualquer coisa, não é de 7 a 12 e assim por diante? Por que você vai apresentar Deus para ele? Ou deixar ele conhecer Deus sozinho? Então, essa é a missão dos pais: levar os filhos na casa do Senhor e mostrar tudo de bom que Deus tem para a vida dele. Se você crê que pode batizar ele pequeno e você dá ensinamento para ele e ele crescer na casa do Senhor, se você crê assim, você pode batizar ele pequeno. Se você crê que você pode educar ele, apresentando ele a Deus e educar ele na fé e batizar ele com 12 anos, se você é homem e mulher suficiente que crê dessa forma, você pode batizar ele com 12 ou mais anos. Então, não demore a levar o seu filho para a casa de Deus. Tem até um ditado: abraça o seu filho agora, antes que um estranho abrace ele. Então, ensina teu filho a andar no caminho do Senhor, apresenta tudo o que tem de bom dentro da casa de Deus e mostra para ele. Porque as boas sementes são colocadas no coração da criança e ela não esquece. Eu falo para vocês que não esquecem, porque tem coisa que eu tinha 2 anos e eu não esqueço. E eu acredito que vocês também têm coisas que você não lembra a idade, mas você lembra e foi ensinado para você. Então não demore a apresentar o seu filho a Deus e mostra tudo de bom que Deus tem para a vida dele. Conta a história, ensina ele, fala do amor de Deus. E continuando aqui, nós falamos que quando nós está em Cristo, nova criatura somos. Então, aí eu passei a falar sobre apresentar as coisas de Deus para os nossos filhos, para as crianças. E nós falamos também do dia da redenção. E ele disse assim: quando ele se manifestar, seremos idênticos a ele. Porque nós estaremos num corpo incorruptível. Um corpo onde não haverá mais dor e nem pranto. E a presença de Deus na nossa vida, ela tem que ser palpável. Porque muitas vezes nós não buscamos essa intimidade. Eu vou falar um pouco sobre intimidade. O que é intimidade com Deus? Quando o casal tem intimidade, ele está num lugar reservado, um lugar fechado, um lugar onde somente está os dois. Isso é intimidade. E quando a nossa intimidade com Deus, digamos assim, que é como um brinquedo, todo mundo está vendo a nossa intimidade com Deus. Que vergonha! Então, por isso que Jesus disse: quando você orar, entra no seu quarto e ore a Deus em secreto, e o Pai que está no céu te recompensará. Não faça igual os hipócritas, orando na esquina, de pé, mostrando que é religioso. Não precisa nada disso. Jesus nos ensinou.
Por isso Jesus mostra para nós que a nossa intimidade com Deus tem que ser em secreto. Você pode orar por outras pessoas? Sim. Você pode orar em comunidade? Sim. Mas quando você vai confessar o seu pecado, quando você vai se derramar diante de Deus, quando você vai pedir aquele pedido que até para você mesmo é um absurdo, você sabe que Deus pode te abençoar naquele pedido até meio absurdo que você tem. Você pode pedir coisas grandes para Deus. E sendo da vontade dele, ele vai te atender. Porque isso está escrito no capítulo 14 de João. Tudo que pedir em meu nome, crendo, o receberei. Mas todavia, que seja feita a vontade de Deus. Então, Deus não vai te dar uma arma para você se matar. Deus não vai dar uma coisa que vai te atrapalhar a sua vida. Então, Deus vai te dar aquilo que Ele acha que é bom para você. Deus sempre ouve as suas orações. Mas por isso, você tem que pedir no íntimo do seu coração, no secreto. Você pode gemer que o Senhor vai escutar os seus gemidos. Porque muitas vezes, quando nós estamos orando, a nossa voz para de sair. Se você ora bastante, você sabe o que eu estou falando. Nós começamos a orar igual eu estou falando. E nós vamos falando. Quando você se der conta, você está mudo. Você acha que está falando, mas somente o seu cérebro está falando. Porque há um cansaço espiritual na nossa mente, que se você entrar na comunhão de Deus, você para de falar. Então, por isso que aquela palavra diz: e o Espírito intercede diante de Deus com gemidos inexprimíveis. Então, se você é uma pessoa de oração, você sabe o que eu estou falando. E quando nós estamos orando, quando nós damos por si, nós estamos calados. Mas a nossa voz continua falando em espírito continuamente. Então, não vai pensar que você vai orar 1 hora, 2 horas, 3 horas e você vai ficar falando igual tagarela. A palavra diz: quando você entrar na presença de Deus, fale pouco com poucas palavras. Então, a palavra nos mostra o sentido da oração. Então, faça uma experiência com Deus hoje, amanhã, o dia que você achar melhor. Entra no seu quarto, ajoelha lá, ou deita. Deitado eu não aconselho, não, porque a gente dorme muito rápido. Mas ajoelha e começa a falar com Deus. Quando você se der conta, você está falando, mas você está quietinho. Então, a nossa batalha de oração é isso. Então, não se assusta se você estiver orando a Deus e quando você pensar que não, você está lá falando com Deus e quando você abrir os olhos, será que eu estava dormindo? Entendeu? Então, essa batalha, ela acontece na nossa vida. E por isso, nós temos que estar prontos para saber falar com Deus na intimidade, com sinceridade e com comunhão. Então, ele nos ensina esses preceitos. E para concluir, só lembrando que o processo de salvação está em vigor. Se você está sentindo que a vida está difícil, é o processo de salvação que está atuando na sua vida. Se você acha que está doloroso,
que os ensinamentos de Jesus é difícil, é o processo de salvação acontecendo na sua vida. Se você acha meio triste por algum motivo, é um processo de salvação acontecendo na sua vida. Jesus disse: vai ter dia que vocês vão ter que orar, vai ter dias que vocês vão ter que jejuar. Mas ele disse para os discípulos dele: mas enquanto eu estiver com vocês não precisam fazer isso. Mas depois que eu vou mandar o outro Consolador. E esse estará convosco todos os dias até a consumação do século. Esse é o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, ele está conosco todos os dias até o dia da redenção, até o dia da libertação do mal. Até que Jesus venha nos libertar de todo mal. E aí seremos livres. E aquele que o Filho liberta, sereis livres. Amém? Glória a Deus. Eu espero que vocês tenham recebido essa palavra com o mesmo entusiasmo que Deus passou para mim. Porque muitas vezes eu tento passar para vocês no entusiasmo e às vezes não chego para vocês do jeito que o Senhor passou para mim. Mas eu oro a Deus para que essas palavras se multipliquem no coração de cada um e entenda o processo de salvação acontecendo na nossa vida. Nunca solta a rédea e nunca tira o olho da estrada, e Jesus é o caminho, e também nunca bambeia a mão do volante. Permaneça firme, ainda que dê bastante tranco no seu braço, ainda que seja cansado, ainda que seja difícil, mas procure domar esse animal valente que tem dentro de nós, que muitas vezes nós tentamos desequilibrar para os caminhos do mal. Então, não deixe que o inimigo e nem você mesmo se vá para outros caminhos. E nem entra pelo caminho dos pecados, que é a mesma dos escarnecedores. Vamos orar? Nós vamos orar, vamos colocar as pessoas que estão enfermas, nós vamos fazer um período pequeno de adoração ao Senhor, uma entrega no nosso coração. Você que pode ajoelhar as meias, você que quiser ficar sentado, continue sentado, fica na paz. Senhor Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, Pai, nós estamos aqui rendidos na Tua presença. Pai, fortalece o nosso entendimento, nos dê sabedoria e manda Teu anjo, Senhor, para nos guardar em todos os nossos caminhos. Sabemos que o processo de salvação está acontecendo na nossa vida. Muitas vezes o mal nos circunda, muitas vezes o pecado nos afronta e muitas vezes nós mesmos tentamos ir para outros caminhos. Então, ó Deus, que no nome de Jesus, que o Senhor possa selar a nossa vida com o poder do céu, com as armaduras do Teu Santo Espírito, que nós possamos ser perdoadores, que nós podemos ser libertadores de perdão e que nós possamos viver uma vida, Senhor, de acordo com a Tua vontade. Senhor, mais uma vez, Pai, perdoa os nossos pecados, as nossas fraquezas, as nossas transgressões, tudo aquilo, Senhor, que fez com que nós afastássemos do Senhor, tudo aquilo que nos levou a outros caminhos. Então, ó Deus, que no nome de Jesus, eu estou reconciliando agora com o Senhor, estou voltando para Ti, Pai.
E eu peço que o Senhor receba-me, a minha vida nas tuas mãos, no meu coração. Pai, toma a minha família. Pai, eu muitas vezes nunca pensei em apresentar o meu filho, a minha filha ao Senhor, mas eu te apresento a minha filha, o meu filho, eu te apresento o meu neto, Senhor. Ainda que meus filhos não vá, mas eu te apresento o meu neto, a minha neta, eu te apresento eles nas tuas mãos, Pai. Ó Deus, receba, Senhor, a minha súplica, atende, Senhor, apressa em me atender, Senhor, porque assim diz a tua palavra. Levanta, ó Deus, e venha ao meu socorro, porque estou aflito, estou angustiado, estou passando por um período difícil, Pai. E somente o Senhor pode me aliviar. Somente o Senhor tem palavras de vida eterna. Somente o Senhor é o Senhor da minha vida, o Redentor, o Libertador de todo mal, o Libertador de todos os grilhões das trevas. Somente o Senhor é o meu Deus, o meu refúgio. Tu és a minha fortaleza e posso tudo no Senhor que me fortalece, porque maior é o que está conosco do que o que está contra nós. Ó Deus, então, no nome de Jesus, Pai, venha, Senhor, receber a nossa oração, a nossa petição. E junto com a nossa petição, nós colocamos, Senhor, todas as pessoas enfermas, todas as pessoas necessitadas, pessoas que estão no leito cirúrgico, outras após cirúrgico, pessoas que estão encaminhando para fazer cirurgia das pistas, pessoas que vão fazer essa cirurgia. Pai, então, no nome de Jesus, Pai, abençoa os médicos, abençoa as córneas desses olhos, Senhor, abençoa essa coluna, abençoa essas vértebras, ó Deus, esquadrinha os nossos ossos e as nossas entranhas. Senhor, também nós te apresentamos as pessoas idosas, as crianças, apresentamos, Senhor, os nossos jovens, a nossa família, o nosso trabalho, os nossos governantes, apresentamos a autoridade que há sobre nós te apresentamos, ó Deus, os transportadores, o homem do campo, e pedimos, Senhor, a sua graça, a sua misericórdia. Senhor, no nome de Jesus, Pai, nesse momento agora, que o Senhor visita, Senhor, cada pessoa encarcerada pelo inimigo, encarcerada pelo pecado, encarcerada pelas drogas, pelo vício, pelo mau hábito e pelos costumes e tradições. Ó Deus, no nome de Jesus, também liberta as pessoas presas por rituais malignos e por todo tipo de oração ao contrário, Pai. Ó Deus, no nome de Jesus, Tu és o Deus libertador, o Senhor da nossa salvação. E por isso nós clamamos e adoramos o Senhor nesta hora, em nome de Jesus. Começa a adorar o Senhor, começa a dizer: Senhor, eis-me aqui, ouve o meu grito, ouve o meu gemido. Ainda, Pai, que eu não tenho palavras sábias para falar, mas atende a minha oração. Se for da Tua vontade, o desejo do meu coração, Pai, que se cumpra na minha vida conforme a Tua vontade. Ó Deus, eu me entrego, eu me rendo ao Teu santo e poderoso nome. Ó Deus, eu busco, Senhor, toda a fonte de santidade. Eu busco o sangue de Jesus que recai sobre mim, sobre a minha família. O Senhor purifica-me, libertando-me, eu e minha família, a minha casa, liberta de todo mal, de toda opressão. Ó Deus, nós te adoramos, nós te louvamos, nós bendizemos por tua infinita bondade, por tua glória, pela tua majestade. Nós sabemos que tu és o Deus de Israel, o Deus que cura, o Deus que nos liberta. Então, ó meu Pai, nós te adoramos nesta noite, nós louvamos o teu santo e poderoso nome, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de Abraão, o Deus de Israel, o Deus que abriu o mar vermelho
e fez maravilhas em meio ao Egito, e fez descer fogo do céu diante de Elias e os apóstolos de Baal. Então, ó Deus, Tu és o Deus da nossa vida, Tu és o Deus da nossa salvação. Pai, nós Te agradecemos, nós Te adoramos, Senhor. Recebe-me, ó Pai, a minha oração. Vem, Senhor, ao meu encontro, passeia em nosso meio. Comece, Senhor, a tocar nesse coração aflito. Eis-me aqui, Senhor. Toca profundamente nesse coração que busca o socorro para o seu filho. Toca, Senhor, unanemente nessa vida que não crê no Teu poder, não crê no Teu nome, não crê na Sua salvação. Senhor, cura esse coração incrédulo, esse coração ateu, esse coração impuro, Pai. Ó Deus, nós sabemos que pela Sua misericórdia, o Senhor manda o sol para o justo e para o injusto. Nós sabemos que o Senhor manda a chuva para aqueles que crêem e para aqueles que não creem. Mas pelo amor do Teu nome e pela Tua bondade e misericórdia, o Senhor é o nosso Redentor, o nosso Salvador. Então livra nós, Senhor, do laço da morte, do laço do passarinheiro, e não deixe os nossos pés vacilarem em nenhuma pedra. Ó Deus, nós sabemos que Tu és o nosso Salvador. E você que tem o seu pedido, começa a adorar, começa a falar: Jesus, eu te amo. Começa a dizer: Senhor, eis-me aqui. Eu entrego a minha alma, eu entrego a minha vida, a minha família a Ti. Eu me reconcilio com o Senhor e peço perdão pelas minhas falhas. E isso é um momento de adoração. Então adore o Senhor com a sua vida, adore o Senhor com a sua oração, adore o Senhor com o seu agradecimento, com tudo aquilo que Deus tem te dado. E ainda você pode pensar: mas o que eu tenho? Você tem o fôlego de vida e a oportunidade de falar: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Tenha misericórdia de mim, filho de Davi. Entrega seus caminhos ao Senhor e deixe o Senhor governar a sua vida e conduzir a sua família. É nessa hora que você pode dizer: Jesus, eu te amo. Muitas vezes nós não sabemos como amar o Senhor, porque nós não aprendemos isso. Mas a Tua palavra nos ensina que o amor vem pela fé. Então que você creia nessa hora e que a tua fé agrade aos olhos do Senhor. E nessa comunhão nós agradecemos o Senhor por esse rico momento. Ó Deus, no nome de Jesus, nós oramos agradecido num gesto de adoração e agradecimento. O nosso muito obrigado, Pai, por nos corrigir, muito obrigado por nos afrontar, muitas vezes o Senhor nos ensinar como lidar com a nossa vida, numa direção aonde nós não devemos tirar a mão do volante, nem o olho da estrada e nem soltar as rédeas, mas que nós possamos ser prudentes e fortes para que o processo seja concluído até o dia da sua vinda. Ó Deus, nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus seja louvado. Glória a Deus. Aleluia. Bendito a minha alma ao Senhor, Senhor que fez os céus e a terra. No momento do término, estenda as tuas mãos
Que o Senhor te abençoe e te guarde. Amém. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti a luz do teu rosto e te conceda graça. Amém. Que o Senhor volte para ti o teu rosto e te dê a paz. Amém. A paz sobre a sua vida, a paz sobre o processo de salvação, a paz sobre a sua casa, a paz sobre as suas entranhas, a paz sobre a tua família, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podemos aplaudir o Senhor bem forte? E a todos que participou pela live, que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.